Olá, parte 3 do livro Deuses Iorubá na África e no Novo Mundo, de Pierre Fatumbi Verger. Audiobook feito por Vânia Afefé Gali. O tema de hoje é sincretismo, continuando, parte 3. Esses mesmos santos que haviam protegido os interesses dos negreiros e a vida de uma parte dos negros transportados, tiveram o bom senso de realizar em seguida um exame de consciência, do qual resultou uma troca de posição. Passaram a proteger os escravos, ajudando-os a mistificar os seus senhores. Talvez tivessem partilhado o remorso tardio do padre Bartolomeu de Las Casas, o qual, levado pela piedosa intenção de preservar a vida dos índios caraíbas, tentativa, aliás, sem resultado, desempenhou no século XVI o papel de instigador do tráfico transatlântico de negros. Aliás, esse tráfico África-Europa já existia há bastante tempo. Espanha e Portugal abasteciam-se, ainda que modestamente, de escravos mouros e negros barbarescos do norte da África, ao longo da costa do Atlântico. Os países barbarescos do norte da África faziam precisamente mesmo capturando os infiéis, neste caso, os cristãos, e colocando esses cães a remar nos bancos das suas galeras. Em contrapartida, os porões da galera estavam repletos de mouros. Mas, voltando aos santos do paraíso católico, é certo que eles ajudaram os escravos a lograr e a despistar os seus senhores sobre a natureza das danças que estavam autorizados a realizar aos domingos, quando se reagrupavam em batuques por nações de origem. Em 1758, o Conde dos Arcos, sétimo vice-rei do Brasil, mostrava-se partidário de distrações dessa natureza, não por espírito filantrópico, mas por julgar útil que os escravos guardassem a lembrança de suas origens e não esquecessem os sentimentos de aversão recíproca que os levaram a se guerrear em terras da África. Assim, divididos, eles não se arriscariam a um levante em conjunto, como iriam fazê-lo 50 anos mais tarde contra os seus senhores. Estes últimos, vendo os seus escravos dançarem de acordo com os seus hábitos e cantarem nas suas próprias línguas, julgavam não haver ali senão divertimentos de negros nostálgicos. Na realidade, não desconfiavam que o que eles cantavam no decorrer de tais reuniões eram preces e louvores aos seus orixás, a seus voduns, a seus inquices. Quando precisam justificar o sentido dos seus cantos, os escravos declaravam e louvavam, nas suas línguas, os santos do paraíso. Na verdade, o que eles pediam era ajuda e proteção aos seus próprios deuses. Não se pode afirmar que já se tratava de sincretismo entre os deuses da África, por um lado, e os santos católicos por outro, pois no século XVIII as características das divindades africanas eram ainda desconhecidas do senhor e dos senhores e do clero português, enquanto os escravos não podiam também conhecer os detalhes da vida dos santos. As primeiras menções às religiões africanas no Brasil são de 160, por ocasião das pesquisas do Santo Ofício da Inquisição, quando Sebastião Barreto denunciava o costume que tinham os negros na Bahia de matar animais quando de luto, para lavar-se no sangue, dizendo que a alma então deixava o corpo para subir para o céu. Por volta da costa da mina, que fazia bailes às escondidas com uma preta mestra e com altar de ídolos, adorando bodes vivos, untando seus corpos com diversos óleos, sangue de galo
e dando a comer bolos de milho, depois de diversas bênçãos supersticiosas. É difícil precisar o momento exato em que o sincretismo se estabeleceu. Parece ter se baseado de maneira geral sobre detalhes das estampas religiosas que poderiam lembrar certas características dos deuses africanos. Pode parecer estranho à primeira vista que Xangô, deus do trovão, violento e viril, tenha sido comparado a São Jerônimo, representado por um ancião calvo e inclinado sobre velhos livros, mas que é frequentemente acompanhado em suas imagens por um leão docilmente deitado a seus pés. E como o leão é um símbolo da realeza entre os iorubás, São Jerônimo foi comparado a Xangô, o terceiro soberano desta nação. A aproximação entre Obaluaê e São Lázaro é mais evidente, pois o primeiro é o deus da varíola e o corpo do segundo é representado coberto de feridas e abscessos. Iemanjá, mãe de numerosos outros orixás, foi sincretizada com Nossa Senhora da Conceição, e Nanã-Burucu, a mais idosa das divindades das águas, foi comparada a Santa Ana, mãe da Virgem Maria. Oiá Yansan, a primeira mulher de Xangô, ligada às tempestades e ao relâmpago, foi identificada como Santa Bárbara. Segundo a lenda, o pai dessa santa sacrificou-se devido à sua conversão ao cristianismo, sendo ele próprio, logo em seguida, atingido por um raio e reduzido a cinzas. A relação entre Senhor do Bonfim e Oxalá, divindade da criação, é mais dificilmente explicável, a não ser pelo imenso respeito e amor que ambos inspiram. Na Bahia, São Jorge é identificado com Oxóssi, deus dos caçadores, mas no Rio de Janeiro é ligado a Ogum, deus da guerra. O eu é compreensível em relação aos dois orixás, pois São Jorge é apresentado nas gravuras como um valente cavaleiro vestido de brilhante armadura, montado sobre um cavalo ricamente ajaezado em ferro, que bate no chão com as patas e caracola. Armado com uma lança, São Jorge da Capadócia mata um dragão enfurecido, caça predileta do deus dos caçadores. Para maior satisfação do deus dos guerreiros, no Rio de Janeiro, desde os tempos do Império, segundo Arthur Ramos, São Jorge aparecia nas procissões montado num cavalo branco, com honras de coronel e recebendo as continências da tropa à sua passagem. Na Bahia, porém, é com Santo Antônio que Ogum vai ser sincretizado. Esta aproximação entre Ogum, deus da guerra, e Santo Antônio parece surpreendente, pois o santo é geralmente representado com uma aparência suave e atraente, trazendo uma flor de lis na mão e carregando em seus braços o menino Jesus. Foi, no entanto, cognominado o martelador dos heréticos por causa da extrema violência verbal que usava para fustigar os maus pensadores e os monges sacrílegos. A chave do mistério dessa estranha associação nos é dada nas recordações das viagens feitas em 1839 por Daniel P. Kaider. Uma frota o escrevia, comandado por luteranos, deixou a França em 1595 com a intenção de conquistar a Bahia. No caminho, os protestantes atacaram Argoim, uma ilhota ao largo da costa da África, pertencente aos portugueses. E depois de se atirarem ao saque e à destruição, levaram, entre outras coisas, uma imagem de Santo Antônio. Logo que prosseguiram viagem, foram atacados por uma forte tempestade que causou a perda de vários navios. Os que escaparam da tormenta foram acometidos pela peste
e durante essa provação, por ódio ao catolicismo, jogaram a imagem no mar, após terem-na mutilado com golpes de facão. O navio que transportava chegou a um porto em Sergipe, onde todos os que estavam a bordo foram presos. Mandados para a Bahia, a primeira coisa que viram na praia foi a imagem que tanto haviam maltratado. Os frades franciscanos levaram-ne em solene procissão para o seu convento, mas os frades, mal satisfeitos com a aparência velha e feia da imagem, substituíram-na por outra imagem mais pomposa e elegante, e que foi batizada com o mesmo, tendo em princípio herdado sua virtude. Santo Antônio foi alistado como soldado no Forte da Barra, que tem o seu nome. Como soldado, recebeu regularmente o soldo até que foi promovido ao posto de capitão em 16 de julho de 1705 pelo governador Rodrigo da Costa. A cópia da ordem dada por aquele governador está publicado no livro de Carder e determina que o procurador do convento está autorizado a receber o montante desse soldo do capitão. Durante a última guerra mundial, Santo Antônio foi promovido a major. Os franciscanos da Bahia conservam o uniforme de gala oferecida por uma rica devota. Debré relata as horárias militares concedidas a Santo Antônio nas diferentes províncias do Brasil. Fala talvez com exagero do seu título de marechal dos exércitos do rei João VI e do comendador da Ordem de Cristo na Bahia, de coronel e Gran Cruz da Ordem de Cristo no Rio de Janeiro, ou mesmo, mais modestamente, de simples cavalheiro de Cristo no Rio Grande. Ao que parece, certos membros do clero católico julgaram conveniente favorecer esse sincretismo com o padre Boucher. Como o padre Boucher havia sugerido na própria África, ao descrever a estátua da Iangbá, mulher de Oxalá, nos seguintes termos: essa deusa que muito se parece com a Santa Virgem, pois tanto uma como outra salvaram os homens. Os santos católicos, ao se aproximarem dos deuses africanos, tornavam-se mais compreensíveis e familiares aos recém-convertidos. É difícil saber se essa tentativa contribuiu efetivamente para converter os africanos ou se ela os encorajou na utilização dos santos para dissimular as suas verdades e crenças. É o que Nina Rodrigues indagava em 1890, numa época em que o sincretismo entre orixás e santos católicos ainda estava em formação, e onde a equivalência entre eles era flutuante e variável de acordo com os terreiros. Existia ainda, na época, a tendência de se identificar Xangô com Santa Bárbara, como se vê até hoje em Cuba, apesar da diferença de sexo, pois o argumento das relações com o trovão parecia dominar. Nina Rodrigues escrevia então: aqui na Bahia, como em todas as missões de catequese dos negros africanos, seja ele católico, protestante ou maometano, longe de o negro converter-se ao catolicismo, protestantismo ou islamismo, acontece ao contrário, influenciá-los ao seu fetichismo e adaptá-los ao animismo do negro. Basta para compreender o fenômeno assistir os serviços divinos nos templos protestantes dos Harlem, em Nova York, ou mesmo na África, os cultos de numerosas seitas mais ou menos sincréticas, como a dos querubins e serafim, onde os fiéis são vestidos e possuídos violentamente, algumas vezes, pelo Espírito Santo. Nos candomblés, as duas religiões permanecem separadas, e Nina Rodrigues constatava que, em fins do último século, a conversão religiosa não fez mais que justapor
as exterioridades muito mal compreendidas do culto católico. As suas crenças e práticas fetichistas em nada se modificaram. Concebem os seus santos ou orixás e os santos católicos como de categoria igual, embora perfeitamente distinto. Os africanos escravizados se declaravam e aparentavam convertidos ao catolicismo, as práticas fetichistas puderam manter-se entre eles até hoje, quase tão extremos de mescla como na África. Depois, as viagens constantes para a África, com navegação e relações comerciais diretas, facilitaram a reimportação de crenças e práticas, porventura um momento esquecido ou adulterado. Com o passar do tempo, com a participação de descendentes de africanos e de mulatos, cada vez mais numerosa, educada num igual respeito pelas duas religiões, tornaram-se eles tão sinceramente católicos quando vão à igreja, como ligados às tradições africanas quando participam zelosamente das cerimônias de candomblé. Muito obrigada e seguimos com a parte 4, que será sobre os primeiros terreiros de candomblé instituídos no Brasil.